Pérgola é Tá o vinho gravando. mais, Não, aquele é sangue de boi mais mesmo. vendido. Mentira, nem tem mais sangue. Tem Não é sim. sangue de Mas claro que tem. Ela gosta daquele chapinha. Coró, meu Deus do céu. Ela compra aquele que vem na Corote. caixa de papelão. A barrigudinha. A gente pode ir? Pode. Fomos convidados. Ah, você não participa mais, né? Me permitir, dá licença. Eu quero- Então, quero licença. desculpar. Tchau, tá? Ah, isso aqui. Esse doce de cima, o potinho não tem açúcar. Ô, Alex, temos o começo do vídeo. Não tem açúcar. Tema do dia: vinhos, gastronomia, dicas para o fim do ano, com a sommelier premiada Cibele Lima. Estamos começando mais um 360 Talks, o nosso podcast, aonde gastronomia, mercado, experiência se conectam. Eu sou Luiz Eduardo, mais conhecido como Du, e eu estou aqui hoje com... Alex Terras. Bom, pessoal, mesa aposta, final de ano, um vinhozinho, e nada melhor do que falar com quem conhece do assunto, né? Então, como escolher o melhor vinho? A gente vai aprender hoje. com quem realmente entende. A nossa convidada é uma sommelier premiada pelo Prazeres da Mesa 2024-2025, proprietária do Empório da Si, referência em Moema e no Morumbi. Seja muito bem-vindo, Cibele Lima. Obrigada pelo convite. Eu vou falar aqui um pouquinho da história do vinho, um pouquinho da história da Cibele também, que eu acho que todo mundo está curioso aí para saber. E meu nome é Cibele Lima, sou proprietária do Empório da Si e bem pouco tempo eu estou nessa área. Tem 4 anos que eu estou nessa área, mas com muita dedicação e, como vocês já falaram, já 2 prêmios do Prazeres da Mesa e isso nos engrandece bastante. O que é o prêmio Prazeres da Mesa? Para as pessoas entenderem o tamanho. Então, o prêmio Prazeres da Mesa, que o Empório da Si ganhou nos últimos 2 anos, é como estabelecimento com mais de 100 rótulos de vinhos de excelência. Então, se alguém entende de vinho aqui, não é o Alex, Com certeza. Mas a gente vai aprender hoje. muito menos eu. Então vamos fazer a pergunta de ouro, né? O que é vinho, então? Então, muitas pessoas não sabem o que é vinho. Então, vinho é um fermentado de uva. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar assim, vamos tomar um vinho de jabuticaba, né? Então, isso não é vinho, gente. Vinho é feito de uva. E pela legislação brasileira, precisa de ter pelo menos 7% de teor alcoólico. Se não for feito de uva e não tiver esse teor alcoólico, não é vinho. E quando é um fermentado de jabuticaba, a gente chama de fermentado? Chama de fermentado, pode chamar de cooler. Cooler. A gente bebia muito na nossa juventude, né? Também. Eu vou falar a marca, era muito Keep Cooler. Keep cooler. Nossa, era sensacional. Esse eu já tomei. Esse eu já tomei. Também Mais do pode- que vinho. Pode ser chamado de licor, depende do processo. Então, existem vários nomes aí que pode ser chamado. E essa paixão? Como é que te despertou esse interesse? Como é que é o feminino de sommelier? Sommelier. Ok. Como despertou essa Então, paixão? na realidade, eu acho que eu já cresci nesse mundo, não com tanta experiência, mas o meu avô materno, ele sempre tomava vinho na hora do almoço. Era uma taça na hora do almoço e uma taça na hora do jantar. É o segredo da longevidade. Ele viveu alguns dias. Ele teve o primeiro infarto aos 18 anos e o médico falou com ele que era para ele curtir bastante a vida, que ele não ia viver 6 meses.
E ele foi até os 86 anos. Então, acho que o Poxa, vinho o vinho ajudou. Ele curtiu a vida. Curtiu. E era sempre o mesmo vinho ou vários rótulos? Não, era praticamente 2 vinhos só, que eu não posso falar aqui agora, senão vai denegrir a minha imagem. Mas ele gostava de uns vinhos de garrafão, assim, de 5 litros, né? Que eram bem famosos aí no passado. E quando eu fiz 15 anos, que foi o início aí da abertura de mercado de importação para o Brasil, um dos meus tios levou um vinho que foi o ápice, acho que foi, que eu relembro assim muito bem, que ele levou um vinho reservado para o Natal. E isso foi um patamar, né? Que, nossa, um vinho importado, reservado, então aí... Mas a gastronomia anda muito presente junto ao vinho, tanto que a gente fala da enogastronomia. Então, eu sempre curti muito isso. E eu, como mineira, eu gosto de comer bem, beber bem. Então, isso acaba atrelando muito sobre a minha profissão. E a minha família tinha uma experiência sempre, nos finais de semana, de almoçarmos todos juntos. E isso acaba tendo uma conexão muito grande com pessoas que são da família e fora da família também. Então, é essa paixão aí que começa há 49 anos atrás, eu acho. Que bom. E a criação do Empório? Como é que foi o Empório da Si? Então, o Empório da Si, ele nasceu para ajudar uma pessoa. Eu trabalhei 21 anos na área da construção civil. Em 2021, eu descobri que eu estava com o meu 2º câncer. E aí eu falei que eu não queria mais aquela área pesada. E em janeiro de 2022, eu fui procurar emprego e todo mundo falava que eu não ia conseguir emprego porque eu tinha 4 MBAs e tinha um mestrado internacional e que ninguém ia contratar uma pessoa com essas qualificações. Então, um amigo meu me perguntou se eu poderia ajudá-lo a vender queijo e cocada. Eu falei, tudo bem, bora lá. E aí eu liguei para os meus contatos e falei, gente, olha, estou vendendo queijo e cocada aqui, vocês me ajudam. E com isso, esses 2 produtos, as pessoas começaram a pedir um salame, uma massa, um não sei o quê, e um vinho. E foi daí. E hoje, com 4 anos aí, quase 4 anos, nós já temos aqui 2 lojas e com tudo para crescer mais um pouco. Que história bonita, Nelly. Bacana. Muito Parabéns. bacana. O vinho mudou, né? O olhar para o mundo, o olhar para as pessoas. Então, pode ser que o vinho Sim, com causou certeza. essa mudança. Com certeza. O mercado de vinho no Brasil hoje, o brasileiro está consumindo mais vinho, com mais qualidade, menos qualidade? Com certeza. O Brasil é um pouco dos países do mundo que cresce o número de litragem por pessoa. Porque, se você for imaginar, a gente ainda tem muito que crescer em termos de conhecimento de vinho e de bebida. O brasileiro hoje bebe, em média, 2 litros de vinho por ano. Portugal consome 48 litros por pessoa. Então, acho que o muito brasileiro mercado pra crescer. tem muito... Tem um espacinho aí. Tem um gap ainda para crescer um pouco. E o brasileiro hoje, ele quer conhecer muita coisa nova. Porque antigamente a gente conhecia Malbec, Cabernet Sauvignon e poucas outras uvas. E para quem não sabe, nós temos hoje mais de 6.000 tipos de uvas cadastradas. Então, tem muito espaço para conhecimento. Você imagina se temos 6.000 tipos de uva e dessas 6.000 a gente ainda faz os blends,
quanto de vinho ainda que não temos para falar. É infinito, Né? é infinito. É infinito. E quais são os mais ali, os 5 mais vinhos comercializados, uvas que são comercializados como vinho? Ainda tem o Cabernet Sauvignon, o Malbec, temos o Syrah, que se deu muito bem aqui no Brasil, Cabernet. E aqui hoje eu trouxe para vocês um blend, para falar um pouquinho. Eu trouxe um Pinot Grigio, que é uma uva italiana, e trouxe um rosé de Syrah, que numa degustação às cegas, recentemente, foi eleito um dos melhores vinhos do Brasil. E brasileiro, um né? vinho desse daqui, a gente não vai falar sobre eles, né? Mas isso daqui, numa temperatura mais baixa, do lado da piscina, é sensacional. Você já não quer trabalhar, né, Edu? Não, por mim já tinha aberto os 3 aqui, a gente já estaria experimentando. E como que tá? A gente está falando de mercado nacional e a gente fala muito de vinho internacional. E o mercado nacional das vinícolas? O mercado nacional tem se profissionalizado muito. Hoje a gente tem excelentes vinícolas aqui no Brasil. Inclusive, São Paulo foi um destaque na Enoconexão, onde foi catalogado mais de 250 vinícolas só no estado de São Paulo. E há alguns anos atrás, não vamos falar de muito tempo, uns 5 anos, 10 anos aí no máximo, ninguém acreditava no vinho paulista. Então, isso é muito legal, porque o pessoal está fazendo um trabalho aqui em São Paulo de muita excelência. E essa produção paulista, ela ela é consumida no próprio estado, ou ele também tem produção que o mercado lá fora aceita já? Tem notícia de exportação? Tenho. Então, assim, hoje o nosso espumante já é considerado um dos melhores espumantes aí também do mundo. E os vinhos também estão sendo premiados fora do Brasil. E isso é muito legal, porque você vê que temos qualidade. Até alguns anos atrás se falavam que as melhores uvas para produzir seria que estaria na latitude 35 a 50. Hoje nós temos Petrolina aqui no Brasil, que está na latitude 9, totalmente fora do padrão, e que temos 3 colheitas no ano. Então são coisas assim que não dá muito para entender. Então, tem evolução tecnológica também muito grande, muito. né? Para conseguir alcançar esse padrão. E até onde eu já tinha aprendido há um tempo atrás, para ter uma boa videira, deveria ser num solo pouco fértil, com muitas pedras, pouca água. Hoje, o estado do Amazonas já está fazendo estudo de plantar videiras em água. Então, assim, gente, o brasileiro é muito criativo. A gente precisa ser estudado pela NASA. Precisa. E essa mudança no perfil consumidor nosso, né? A gente tá conseguindo entender. A gente estava falando disso fora, que a história por trás do vinho, né? Então, hoje a gente está tendo menos rótulo e mais história, mais conhecimento sobre essa produção. Sim, o pessoal gosta bastante de história. E isso é legal porque as pessoas param, às vezes, de tomar só rótulos. E eles querem saber, de fato, o que significa aquele vinho, de qual região, qual a uva. E isso é legal, porque isso também força a gente a estudar, né? Então, é muito legal. Não, e o melhor é o estudo de campo, né? Tem que programar, já são 250 viagens, só dentro de São Paulo. É um ano bebendo. Se for uma vinícola por dia, né? Fora o número de rótulos, né? Que cada vinícola vai oferecer, né? E nessa viagem vai entrar um queijinho, um docinho. A produção local tem que ser... A gente tem que explorar tudo, né? Não, hoje o Brasil tem a maior feira, né?
sul-americana de vinhos, que é a ProWine, que acontece em outubro. Esse ano tivemos mais de 1.000 empresas expondo o produto. Aí você imagina que cada empresa tinha mais ou menos 50 rótulos. Caramba. Então, assim, não dá para experimentar tudo, né? E você enxerga hoje que o brasileiro ele está procurando mais rótulo ou preço? Olha, depende do grau de evolução da pessoa. Mas tem muitas pessoas que não procuram mais preço. Eles querem qualidade mesmo, querem histórias. Então, é gratificante isso. E também existe aqueles que querem só preço, né? Eles querem postar lá na rede social que está bebendo o vinho do momento, né? Tem espaço para todo mundo. Só quer comprar foto do Instagram, então. Só. Tem espaço para todo mundo. Eu vejo que o papel do empório especializado mudou muito, né? O empório especializado ele está dando essa aula. Sim. As pessoas estão frequentando hoje, tem muito lugar que você vai só para tomar uma taça de vinho, né? Que é o wine bar. Sim. E aí, com isso daí, a gente vai mudando a cultura mesmo, né? Tá, eu já fui no empório lá, aqui no Morumbi Town, e é uma aula, né? Inclusive a gente participou de uma degustação lá de um vinho de vinícola chilena. Chilena. Não bebi todas as taças que foram postas lá, não saí embriagado. Carreguei ele para casa. E eu gostei da experiência, foi bacana. E ainda tivemos a aula ainda, né? Então, nesse próximo sábado, teremos uma masterclass de um vinho brasileiro e que ganhou várias certificações internacionais. Então, assim, se vocês também puderem ir, estão já convidados para participar. Obrigado pelo convite. Obrigado. E o proprietário da vinícola estará aqui, que é uma experiência mesmo que o empório quer fazer. Ou trazer um enólogo da vinícola, ou trazer o proprietário da vinícola, que eu acho que essa proximidade é muito legal, porque assim, tem algumas dúvidas que nós, sommeliers, conseguimos tirar, e algumas coisas só quem está na vivência mesmo. Então, E é uma aula 360, né? Porque ele vai falar não só sobre vida, sobre vinho, mas sobre propósito, sobre história familiar, Sim. legado, né? Eu acho que a vinícola ela carrega tudo isso, né? sim, Eu acho que tem um peso muito grande, porque é uma história local, normalmente. Exato, Né? Uma história Sim. local. e muitas vezes não vem do proprietário atual, né? Vem dos pais, dos avós. No empório, como a gente busca muito essa parte de história, eu tenho um vinho português que a presidente hoje da vinícola, ela é a 5ª geração só de mulheres. A tetravó dela, quando teve essa ideia em 1800 e pouquinho aí, ela ficou viúva de 8 filhos. Ela viu uma situação que ela não sabia o que fazer, se ela continuava criando gado ou se ela iria partir mesmo para a plantação de uvas. E ela resolveu plantar, e um dos pedidos foi que sempre fosse governado por mulheres. Então, já está na 5ª geração, e a gente valoriza muito essa questão da história, como a gente já disse, que é muito interessante também. Pode fugir um pouquinho do tema? Pode. Pode colocar gelo no vinho? Pode. Eu acho que assim, tudo pode. Os franceses, que são assim, papas, assim, eu acho, na produção de vinhos, quando o verão está bem forte, eles tomam vinho branco e rosé com gelo. E por que nós aqui no Brasil não podemos fazer isso também? Pode. O vinho vai ficar um pouco mais diluído? Vai. Mas é beber um vinho de forma diferente. Tá vendo? Então agora a gente já pode postar nas redes sociais. Agora que pode tomar. Não é igual o italiano, não vai dar mais bronca, né? A Porque gente pode, não, né? não põe a gente nessa. Você não toma Eu não vou pôr, vinho eu não vou com- pôr gelo gelo no no meu vinho? vinho, não. É ketchup Eu na parei pizza, no né? tempo, tá? Tá bom. Mas
A Cibele falou que pode, então... Não, e acho Tá que liberado. pode, porque eu penso assim para culinária, que é minha paixão também, que é não existe certo nem errado, não existe receita correta, existe Com você fazer o que certeza. você gosta. Então, O assim, resultado final é você estar feliz. E aí Sim. tá tudo certo. Comida e bebida é isso. algumas pessoas até criticam essa minha opinião, porque ainda no Brasil, o vinho mais vendido por 11 anos consecutivos é um vinho suave, que é o vinho docinho. O fim de mesa. E as pessoas perguntam assim, mas esse vinho é bom? Eu falo, claro que é. Porque se ele não fosse bom, ele não seria premiado 11 anos consecutivos e como o vinho mais vendido no Brasil. Então, é bom. É ótimo. E vinho bom é o vinho que você gosta. Muito bom, muito bom. E a gente trazendo, a gente acho que até já começou, que é esse movimento que está tendo, né? Tá ganhando muita força as pequenas vinícolas, produção artesanal, Sim. rótulos autorais. O boom dessas micro vinícolas, esses vinhos artesanais, produção limitada. Onde eu encontro esse vinho? Onde eu compro? Porque assim, eu escuto falar, a gente está falando aqui que é um boom, que todo mundo. Mas aonde eu encontro? Como eu acho? Não importa, dá sim. Eu levantei, não tinha como não chutar, né? Nós só trabalhamos com pequenas vinícolas, não trabalhamos com vinhos comerciais, a não ser quando um cliente me pede um rótulo específico. Tanto nossos vinhos quanto os nossos produtos também, a gente tem uma ideia de trabalhar com algo mais artesanal. Isso está mudando muito a cabeça do brasileiro, de uma forma geral, de querer comer algo com menos intervenções, com menos conservantes. Então, isso eu já tinha ideia de trazer esses produtos para o mercado já quando eu comecei a trabalhar com os produtos do Empório. Tem diferença? Artesanal, produção de garagem, microprodutor. Não, mas é a questão assim o de garagem, que a gente chama, que é muito comum no Rio Grande do Sul, com vinhos de baixa intervenção, vinhos naturebas, é um vinho que fez e você não pode colocar algumas leveduras, o vinho é bem natural. Existem várias pessoas que curtem esse tipo de vinho e existem pessoas que gostam de vinhos mais elaborados. Então, é o que eu falo, o gosto, cada um tem o seu. Então, mas é uma tendência que o pessoal gosta bastante. Bacana. Vinho de garagem, você conhecia? Isso eu nunca tinha ouvido falar. É forte? Não, são pequenos produtores que eles mesmos plantam aquilo, geralmente no seu quintal ou no seu sítio, e ele faz o vinho, pequena produção, ali na garagem mesmo da sua casa, amassa o vinho com o pé, na maneira bem tradicional, e eles chamam vinho de garagem mesmo. Bacana. É bem legal. Eu já experimentei alguns e você perguntou se é forte. Não. Na verdade, é uma Não, produção ele normal. tem. É a Pelo mesma- contrário, ele tem até menos teor alcoólico. É. E esses produtores, França, Chile, Portugal, Itália, eles estão mais presentes hoje no Brasil? E como é que é o comparativo ali de precificação entre a produção nacional e o produto importado? Então, o brasileiro sempre comenta assim: vinho brasileiro é caro, vinho brasileiro é ruim. Então, acho que não estão sabendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Porque já tem muito vinho bom aqui no Brasil, tem muito vinho importado. E é um comparativo, pela minha primeira formação aí ser economia, eu sempre falo assim, gente, vocês têm que imaginar que nós não temos históricos de plantação. Então, assim, meu pai plantou uma videira e para ela dar o primeiro cacho para a produção, 5 anos.
Aí você imagina que 5 anos eu vou colher. Depois mais 2 anos em média para fazer a produção do vinho. 7 anos. E esse vinho não sai legal. O que eu tenho que fazer? Arrancar tudo e começar de novo. E nos países do velho mundo, França, Espanha, Portugal, Itália, eles não têm mais esse custo. Então, não é que o vinho brasileiro é caro porque é só imposto. Não é caro porque a gente tem que estudar. A gente precisa saber se isso aqui vai ser bom ou não. Porque se não for bom, eu tenho que começar 7 anos e vai ser mais 7 anos de investimento. Então, é muito dinheiro envolvido. É custo de produção mesmo. Custo de produção mesmo. É um investimento de vida, né? Porque 7 anos para poder desenvolver um produto é muita aposta, né? Sim. Né? E é por isso que a gente vai ver que as grandes vinícolas são empresas familiares já de segunda, terceira, quarta, quinta geração. Sim. Porque hoje uma vinícola vamos falar de Portugal, que já tem 5 gerações familiares. O que ela investe em uva? Nada. Sim, a produção já está autossuficiente. Ela já testou, já viu o que é o melhor, É só manutenção. só manutenção. E quando o clima ajuda, ela vai saber se ela vai produzir um vinho muito, muito, muito bom, vai produzir um vinho bom ou não. E no Brasil, não. Tudo nosso ainda é testado, né? Sim. E até para a gente trazer o olhar, né, de sommelier, a curadoria, o que isso impacta no comércio ali do vinho? Muito. Porque tudo que nós fazemos no empório é personalizado, desde a comida até a bebida. Até um presente que você for dar para um cliente amigo, não existe uma cesta de presente pronta. Eu sempre pergunto o que você quer presentear e quanto que você quer pagar. Então, isso tudo vale. Eu vou falar como cliente. Eu já cheguei em várias lojas antes de ter o empório e tinha aquela cesta de presente assim linda. E eu falava assim, dá para mudar esse vinho? Não, a cesta é essa. E no empório, não. A cesta é o que você quer levar. Então, isso é muito legal porque nós personalizamos o seu presente, a sua festa, a sua noite. E isso é muito importante na parte de curadoria. E não é qualquer loja que tem esse tipo de atendimento. A visão do sommelier é muito importante, porque tem todo esse conhecimento, né? Porque eu Sim. entendendo quando eu quero presentear alguém, o que a pessoa gosta de comer, o tipo Então de o Du vinho. agora, quando for na minha casa jantar, ele tem o Bonombital funciona até às 10, né? Então, Sim. ele pode Verdade. passar lá que você vai indicar um vinho, né? Claro. Porque ele só chega de mão abanando. É feio isso, Mas né? ele não leva nenhuma Não, massa do empório não com leva nem a vinho massa nem o vinho. harmonizado? Não. Eu não levo nem a carteira. Agora ele vai passar a levar o vinho Ontem com eu- indicação. E aí ele já tem o churrasco do último podcast que o pessoal do Monte Carlo mandou. E aí agora você vai ter que levar o vinho. O San Carlos mandou carnes de primeira, hein? E vai ter que colocar na gravação, igual a gente vai colocar o vinho, né? Cadê você, Carlinhos? Tem uma coisa que a gente vai ter que pedir aqui. Quem falar que assistiu o podcast e falar uma frase que a gente vai dizer aqui agora, tem algum desconto, alguma Com coisa? certeza, vamos dar pelo menos uns 10% de 10% de desconto? É. Então, se chegar lá e falar, cadê o Samir? Vai ganhar 10% de desconto. Porque O Samir deixei não veio. um espaço aqui para o Samir sentar aqui ao nosso lado para falar sobre vinho também, mas ele deu gato. Deu. Tá preparando os vídeos de IA dele jogando basquete. O pequeno produtor ele entrega algo que o grande não consegue. Ele coloca mais alma no vinho? Coloca, com certeza. Porque o pequeno produtor, ele está preocupado em... Eu não posso falar fazer o melhor, porque o grande também faz o melhor. Mas fazer algo diferenciado. São experiências. Hoje, quem é que não quer viver uma experiência? Uma comida personalizada com um vinho também de pequena propriedade. Então, isso é muito, muito legal que as vinícolas estão fazendo.
E aí, saindo do âmbito do vinho e indo pro queijo, como é que você enxerga essa diferença? Também tem queijo lá no Empório? Temos. E calma que você falou queijo. E eu vou ampliar. Queijo, embutidos, doces. Deu fome. Massas, pizzas. Como é que é a produção de queijo hoje no Brasil versus queijos importados? A gente já tem ali queijos de importância, de relevância? Temos muito queijo, principalmente aí Serra da Canastra, Serra da Mantiqueira, que tem queijos premiadíssimos fora do Brasil. No Mundial de Fromagem na França tem muito queijo brasileiro que já foi para lá. Queijos Fazenda Atalaia, que é bem reconhecida aí. Pérola da Serra, que são queijos de búfala, que a gente não pode esquecer deles. Queijo de cabra. Então, o Brasil está se destacando muito aí para a área de queijo. E até 2018, tinha algumas cidades na Serra da Mantiqueira que o leite era jogado fora, literalmente, porque eles não sabiam o que fazer com aquele queijo, aquele leite. E a partir de 2018, quando os queijos começaram a ser premiados, hoje, principalmente a cidade de Alagoa, que ficou muito famosa, que é uma cidade de mais ou menos 2.500 habitantes, não consegue produzir o que o brasileiro quer comer da cidade. Então, é muito legal. Eu estive no último concurso na cidade de Alagoa e, inclusive, foi apresentado até um queijo já maturado com lavanda. Então, eles estão fazendo coisas muito diferentes e eu acho que vale a pena conhecer. A gente tem um roteiro do queijo de São Paulo. Tem. Que, Santa Catarina. Quando tem esses eventos internacionais, o Brasil hoje, em pouco tempo, tem um peso muito grande, é muito bem respeitado. Eu consumo mais queijo do que vinho. Eu gosto de queijo. Então fala aí pra gente, um queijo bom. O problema é daquela questão do vinho, do garrafão. Não vamos colocar ali, entendeu? Aqui não podemos fazer propaganda. Mas eu posso falar que um dos queijos que eu, né, como filho de português, o queijo da Serra da Estrela ainda me balança. Tem um apego emocional, não tem Sim. jeito. Tem jeito. Sim. Mas eu gosto muito de queijo cabra com ovelha. Gosto bastante. Sensacional. E o afeto pela terra? Não tem jeito, né? Não Tá no desprende. sangue. Não desprende. E embutidos? A gente falou do queijo e embutidos. Eu gosto muito de embutidos. Para mim, Então, no Empório, nós trabalhamos aí com alguns embutidos diferentes. Tem o mesmo nome do que você consegue comprar no mercado. Nós temos uma linha Copa, salaminho italiano, que é feito por um austríaco em Piracicaba, que é uma linha bem diferenciada. Temos um salame que não tem glúten, não tem gordura trans e é curado no vinho. Temos 5 sabores dele, que é o tradicional, com pimenta biquinho, com malagueta, com azeitona e com provolone. Então, quem não conhece, vale a pena conhecer. E alguns outros também. Que bom. Bem gostoso. E os doces? Compotas, geleia, como é que é o uso e a harmonização disso Com vinho. Com vinho? Você pode combinar isso com vinho do Porto, que é uma ótima combinação, como você também pode combinar queijos com vinhos do Porto, né? E quando a gente fala vinho do Porto, são vinhos da região do Porto de Portugal? Sim. Ou o Brasil tem algum vinho similar? Tem um vinho similar que chama vinho licoroso. Vinho do Porto só pode ser feito No Porto. E não pode ser o de Santos? Não. Infelizmente, não. a gente tá... É gostoso, mas é forte, né? Mas você toma uma tacinha, né? É um licor. O segredo é esse. Você não vai colocar uma taça, né? Entendi, por isso que deu problema quando eu O tomei. Alex falou que não bebe.
Mas Você viu quando que tá bebe, soltando, né? são essas experiências que tá vendo? Eu devia ter sido orientado antes. Como eu tomei algumas, então... Esse episódio, ele vai pro ar bem nas próximas semanas. A gente está falando muito próximo do Natal e do Ano Novo. Uma tábua de frios. O que a gente tem que fazer aí para montar uma tábua? O que é interessante a gente mesclar nessa tábua? E essa pauta foi montada de propósito, né? Porque aí ele vai ter que levar isso na ceia de Natal, né? Não é aquele parente que chega lá, né? Você viu? E leva só aquela farofinha lá, ou o arroz com uva passa, né? Tem que levar alguma coisa de respeito, né? Uma, né? uma tábua, né? Uma tábua de frios, No mínimo. passa lá no empório antes, né? Já compra um vinho para harmonizar e uma bela Então, tábua. uma tábua de frios hoje é muito valiosa e você também precisa saber o gosto da pessoa. Porque hoje existem muitas pessoas que têm intolerância à lactose. Então, imagina você dar um presente e a pessoa não poder comer o presente, né? Então, nós também do Empório temos essa preocupação, temos queijos sem lactose. A maior parte de queijos maturados, ele reduz muito o número de lactose. Tem alguns estudos que falam que um queijo com mais de 100 dias ele não tem lactose, mas não temos um estudo ainda científico que comprove isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E os salames também, tem gente que não come, então, primeiro passo, antes de dar o presente, saber se Sim. a pessoa vai gostar. Não vai Mas passar o você mico, né? pode personalizar a sua tábua conosco. Ah, ainda tem E essa nunca, opção. assim, e nunca esqueça de colocar uma fruta, pelo menos, na tábua. Porque fazer uma harmonização com um vinho e pelo menos uma uva, de preferência verde, fica muito gostoso a harmonização. Essa é uma É a boa dica, dica, é a porque dica. não conhecia essa. Vou aplicar. E sendo ali um pouco mais ali popular ali, o que combina ali com a ceia de Natal mais típica ali do brasileiro ali, com uma ave, né, com uma carne de porco? Qual que é o vinho mais indicado aí? Brasileiro, né? Então, vamos falar assim de cores, Ok. para facilitar a nossa vida. Carne branca, vinho branco. Carne vermelha, vinho tinto. E o rosé, ele é a mistura de tudo, né? Ele serve para Mas carne ficou fácil, branca. poxa. Eu pensei que eu ia e ter que carne pegar o resto da vida vermelha. estudando para poder entender isso. Você teve aquele cursinho, igual a gente faz curso de inglês, que a gente fica Aquele 10 super anos, né? Que aí deu o mindset, abriu aqui A a mente. harmonização, ela começa no prato, não na taça, né? Sim, Então, eu escolhi o prato, aí eu vou pensar o que eu vou colocar na minha taça. sim, com certeza. Não. Então acho que eu entendi agora. Às vezes eu errei, então por isso. Comprei o vinho primeiro. E esqueceu da carne. Da carne. Você tem que comprar o vinho depois que você já sabe. Já que é sabe cardápio. o menu inteiro. Então, mas essa regra não vale para todos. Como um bom português aqui, ele vai poder me corrigir. Um bacalhau pode ser degustado com um vinho tinto? Sim. Pode. Deve. Um vinho leve. Você não vai colocar um taná para comer com um bacalhau. Mas de preferência aí um vinho verde, né? Tinto. Sim. Que é um vinho bem específico da região do Minho, porque várias vezes a pessoa me pergunta assim, mas o vinho verde não é verde? Não, gente, o vinho verde é da região do Minho, então tem ele branco, rosé e tinto também. E é um vinho muito saboroso. Sim. Eu já tomei, e a primeira vez que tomei o vinho verde foi lá na região do Minho, em Portugal, e achei espetacular. E agora, sem ser um presente, né? Como eu escolho um vinho, um espumante para a nossa festa de final de ano? O que você gosta, né? Porque assim, ontem É melhor tivemos... perguntar o ticket médio, viu? Porque, ó, Ontem tivemos uma confraternização no Empório da Si e o que mais foi consumido foi espumante sem álcool.
Então, o pessoal também está indo para essa tendência do sem álcool. E ele tem ali a mesma, lógico, né? Mas o sabor, ele preserva essas características Sim. Sim. Sim? Aham. Poxa. Você só não sente depois, é isso? É igual a cerveja sem álcool, né? Zero álcool. E aí a pessoa não precisa fazer feio na festa, de todos estão com uma taça linda e ela tá lá com uma taça, às vezes, de refrigerante ou suco. Essa dica acho que vai ajudar aí pelo menos acho que mais de 1 milhão de demissões não acontecerem. O que tem de desastre de festa de final de Porque ano confraternização, o pessoal é abusa. sinônimo de confusão. Não, E de demissão. Exatamente. E quem agradece é o pessoal aí dos Detrans da vida, né? CT. Sim, ainda tem esse problema, né? Que ainda as pessoas ainda não têm, né, responsabilidade, né? Acho que pode beber, né? Mas Sim. chama um Uber, né? Depois ou certeza. ou leva um amigo para dirigir, né? É isso aí. Beba, mas com responsabilidade, né? E a gente está num momento, acho que delicado também, além da questão do final do ano, né? Que a gente está falando de Natal, de Ano Novo, mas queria chamar a atenção a um assunto. A gente tem que eu acho que, inclusive, né, estudos mostram que houve até uma diminuição de consumo, né, de bebida alcoólica. O vinho também sofreu com essa história do metanol? Não tanto. Pelo contrário, hoje tem festas que só querem vinhos. Eles retiraram a parte dos destilados, porque o vinho ainda é pouco falsificado perante os destilados. Existe falsificação? Claro. Não vou falar que não tem. Então, assim, sempre compre em estabelecimentos que você conheça, que tenha referência. Veja no rótulo se tem o mapa que é da vigilância sanitária. Então, acho que é muito importante as pessoas terem cuidado com o que está consumindo. Então tem gente que já tem pessoas fazendo falsificação até de vinho? Tem. Puxa vida. Tem como identificar isso no rótulo? Tem algumas dicas para a gente tentar se prevenir dessas... Uma coisa que eu acho que as pessoas devem fazer, principalmente, é verificar se o descritivo do rótulo não está borrado, está legítimo. Então, é um dos primeiros pontos. Eu acho que essa questão da falsificação é um tema muito amplo. Sim. A gente pode, inclusive, marcar um dia para a gente fazer um episódio para falar só sobre isso, porque vale a pena. Mas Nós vamos privilegiar o falso, poxa, só um podcast para isso. Os caras vão estudar a gente. Né? mas até para o pessoal Mas entender... parece uma coisa absurda isso, Essa né? falsificação de vinho, a gente não está falando de uma falsificação dos vinhos mais comuns, a gente está falando de falsificação de vinhos com um valor mais alto, não é isso? Não. Ou não? Não necessariamente. São vinhos com valor aí agregado em torno de R$200 a R$300. E é bem complicado. E uma coisa assim que eu tenho uma amiga, principalmente, que todo destilado ou vinho, na hora que ela termina de tomar, principalmente se for algo mais caro, ela quebra a garrafa. Porque as pessoas hoje estão comprando garrafas de vinho e de destilados aí em torno de R$40, R$50 para poder fazer essas falsificações. Invasar novamente. Então, assim, ter muito cuidado nessa questão. E Até saber de fato onde compra. Até no descarte, a gente tem que se preocupar. Sim. Em vez de quebrar os pratos, quebra a garrafa. Vamos a tradição nova. A tradição grega. Isso. É no Aí chão, a gente, não tradição é no brasileira marido agora. que é pra Não é quebrar na a garrafa. cabeça do marido. Não estamos estimulando a violência, pelo amor de Deus. E a diferença me corrija se a pronúncia não estiver correta, é Brut, Demi-Sec e Moscatel. Falei certo? Falou. O moscatel é um pouco da paixão das mulheres. É aquele espumante docinho, fácil de tomar, tanto de entrada quanto de sobremesa. Então, você começa com ele e finaliza com ele. O demi-sec é com menos açúcar,
e você pode degustar por mais tempo com algumas comidas. E o Brut, menos açúcar. E para quem tem às vezes um paladar, eu não posso falar mais refinado, porque as pessoas também com paladar refinado tomam moscatel. Então é saber o momento e a comida para fazer uma boa harmonização. Fora isso também temos os Extra Brut, que é menos açúcar, e os Surly, que são não filtrados. Então, é uma outra especificação, são vinhos mais naturais também. E é uma outra experiência também. Outra experiência. Na noite de Ano Novo, qual que é a indicação? Volta à pergunta que a gente iniciou. O que você gosta? Pessoal, ficamos sem luz. A ex-integrante até apareceu. Vai ser o começo do vídeo. Ela foi demitida, né? Ela se demitiu. Ah, ela se demitiu. Se demitiu. Ainda bem, senão ela ia processar a empresa. Ah, é verdade. Eles têm um mau relacionamento. Né? É muito mal, você viu, né? Como evitar engano mais comum no supermercado, quando você vai comprar um vinho no mercado ali? Tem essa também? Tem, Dá pra ser claro. enganado? Claro que dá para ser enganado. Não necessariamente, mas você vai pesquisar mesmo de fato seu gosto de uva, país. Então, assim, não tem que ser enganado. Eu acho que hoje tem muito conhecimento. A internet está aí justamente para isso. Tem um app que o pessoal gosta muito, mas eu não recomendo, porque é um app para pessoas não profissionais e, às vezes, assim, o meu gosto não é o seu gosto. E eu já vi, assim, ter vinhos que a pessoa coloca lá que custa 1 centavo. Então, assim, as pessoas também fazem muita sacanagem nesse app, mas eu vou te falar, quase que 99% das pessoas têm esse app no celular e ficam lá medindo. E quando chega em casa, realmente não é o que está ali no app. A recomendação agora, eu vou dar... eu fiz a pergunta e eu vou dar uma resposta. A recomendação é experimenta. Sim. Toma o vinho. Tem que experimentar. Se a gente não degustar pelo menos os 6 tipos de uvas, 6.000 tipos de uva aí que são plantadas mundo afora, como que a gente vai saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta? Só pode escolher, então, depois que experimentar todas, né? É. É igual receita de bacalhau. É isso. Tem 1.001 tipos. Né? Vamos na Então manhã. tem que ir harmonizando, né? Os Tem uma 6.000 vida inteira para experimentar 6.000 os uvas vinhos. com os 1.000 receitas de bacalhau. E tem uma vida inteira para experimentar os vinhos. A gente vai experimentar pelo menos um por dia. Mas aí a gente ainda nem vai conseguir nessa vida. Não, Para quem não vai. acredita em outras vidas, teremos que voltar muitas vidas aqui. 3 rótulos que você entende que nunca podem faltar. Consegue sintetizar para nós? Não. Mas pelo menos na sua adega sempre deve ter um branco, um rosé e um tinto. Muito bem. Porque você está preparado para qualquer Ocasião. ocasião. Um espumante. Se puder ter um de cada também. E um vinho surpresa, que vai surpreender os convidados. Tem muitos. Então, assim, falar justamente disso é difícil. Nós temos hoje vinhos aqui no Brasil que surpreendem. Essa vinícola mesmo, Infinitas, que eu trouxe esse vinho rosé, nós temos a linha dele Tinta, que é uma uva que foi plantada em Petrolina e é um vinho produzido, vinificado aqui na cidade de Jundiaí. Poxa. Então tem muita coisa no Brasil que eu acho que a gente pode surpreender os nossos
os nossos convidados. Então, esse Belle Rosé, Esse é um quais são colheita as, tardia. quais são as características Syrah. do vinho desse? Esse vinho é um vinho um pouco mais mineral. É um vinho que pede uma comida. Ele precisa de uma estrutura, ele precisa de uma comida bem feita, harmonizada. É um vinho mais fino. Muito bonita a garrafa. E esse aqui eu já sei combinar com carne branca. Ou com uma carne leve tinta. Ixi, eu não sei falar isso daqui, não. Pinot Grigio Pinot Grigio. essa é uma uva italiana, é uma uva leve. Para quem está iniciando, para quem quer uma coisa num dia de muito calor, então vale super a pena experimentar. Esse vinho é da região da Sicília, na Itália. E é um vinho que dá para beber umas 10 garrafinhas dele aí tranquilamente. Já gostei. A minha paixão é vinho tinto. Vinho tinto, seco, forte. E acho que aqui tem alguma coisa mais para esse lado aqui. Esse daqui é um chileno. Esse é um vinho chileno, é um blend. E ele foi denominado aí como reserva de propriedade, onde que o produtor da vinícola ele fez um blend especialmente para ele. Então vale super experimentar esse vinho que é da vinícola Áreas de Pirque. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Claro. só para não perder Sim. aqui, que é de leigo. Por que a garrafa tem esse fundo diferente aqui, hein? Então, isso é para armazenamento de um vinho. Então, as pessoas, às vezes, medem um vinho para falar assim, essa garrafa aqui é boa, esse vinho é bom porque tem um fundo bem grande. Não, não é bem isso. Porque, geralmente, quando é um vinho de guarda, que você pode pegar o vinho, guardar e... quero beber esse vinho quando meu filho tiver 18 anos. É um vinho que você vai manter ele deitado e o poder de armazenamento dele é melhor. Mas não se mede vinho pelo fundinho da garrafa, tá? Eu outro dia estava num evento e um amigo acho que abriu a adega e pegou um vinho ali, era um vinho já antigo, né? Um vinho caro, e ele não abriu pela rolha, porque ele falou que a rolha certamente já não... Tava podre. É normal em vinhos com uma idade maior? Sim, você pode abrir o vinho com uma pinça e pode também fazer a corta. Ele fez a fogo, ele cortou Isso. com ferro, né? Ele corta aqui Isso. com ferro. Com ferro. Então, isso você vai estar degustando o vinho de boa qualidade, não vai misturar a rolha, porque realmente pode acontecer dela estar esfarelando aí pelo número de anos. O vinho tinha seguramente mais de 100 anos. Né? Olha, Eu não... e o vinho ainda estava bom? Olha, eu bebo pouco, né? Mas era um vinho diferenciado. Então, eu o vinho gosto. é um produto vivo, né? Sim. Então, as pessoas às vezes esquecem disso. Que com 1 ano ele tem um sabor, com 2 ele tem outro. O vinho branco e o vinho rosé praticamente não se guarda. É só o vinho tinto, tá? Então, as pessoas precisam entender isso aí também. E nem todo vinho tinto é um vinho de guarda, né? Com certeza. Um vinho que a gente comentou aqui, o vinho verde, é um vinho que não se guarda, porque se ele passar aí de 2, 3 anos, ele realmente não Vai fica... servir para temperar a salada. Vai. Às vezes nem para isso. Depende da acidez, você não vai usar nem para isso. É isso E aí. você falou da abertura, inclusive usando a abertura com ferro. Mesmo assim, ainda tem casos que já tomei que você ainda tem que passar por uma peneira, porque ainda já caiu Sim. só com a manutenção ali de ficar girando para guardar ele suja com a rolha.
Aí você ainda coa ele, espera uns 10 minutinhos para colocar na taça. Tem E a a parte temperatura? também do decanter, Do né? decanter. Então tem várias formas aí. Quando que a pessoa tem que usar o decanter? Olha, quando um vinho tem um poder alcoólico grande, quando já é um vinho de guarda, então sempre a gente usa um decanter. Tem vinhos que se abrem com um dia de antecedência. Então, assim, tudo depende do vinho que você vai degustar. Para entrar ar. Isso. O que é um teor alcoólico considerado alto? Olha, depende também. Tem gente que acha que 13 é alto, tem gente que acha que 14 é alto. E já tem gente produzindo vinhos com mais de 15% de teor alcoólico. Esse é o limite ou tem mais O alcoólico? céu é o limite. É porque assim, se você for fazer uma análise de vinho só pelo teor alcoólico, não é uma boa classificação. Eu gosto. Eu, alguns anos atrás, comprei 2 caixas de Dom Melco. E eu também já fiz isso com algumas cervejas, que eu também gosto de guardar. E aí, um ano, a cada 2 anos, eu vou tomando um, porque aí você vai sentindo a diferença, assim. No começo, no meio desse ano, eu abri um, e meu irmão estava em casa. Aí, abri, coei, esperei lá umas 3 horinhas, coloquei na taça. Meu irmão fez assim: eu não consigo tomar isso daqui, não. É muito forte. Então, não é a qualidade do vinho, não é o preço do vinho, não é a técnica. É o paladar. É o gosto, paladar. é o gosto. É o paladar. Mas essa guarda, ela gera valor no sentido comercial? Com certeza. O vinho envelhecido ganha valor e preço de mercado? Você imagina você chegar numa festa e ter um vinho da época da Segunda Guerra Mundial. Quanto que esse vinho vale? Tem um grande apresentador de TV que fala muito de vinhos e tem um episódio dele da TV que ele fala que ele tomou um vinho de 2,5 milhões de reais. Então ele reuniu alguns amigos e degustou isso aí. E o vinho era da Segunda Guerra Mundial. Então é o que eu falo, histórias, né? Então quanto vale o vinho? Não é quanto vale a garrafa, mas quem é que tem um vinho da Segunda Guerra Mundial? Acho que é um gosto, é um hobby, né? Sim. Eu tenho até uma passagem aqui quando nós compramos aqui a sede onde a gente está gravando o podcast, a pessoa que nos vendeu, ele tinha na antessala que ele tinha uma adega. E ele se preocupou não se preocupou com nada da mudança, exceto de como ele ia transportar e quem ia manipular os vinhos dele durante a mudança. Sim, porque Um transporte você tem mais que mal feito estraga o catalogar. vinho. Sim. Você tem que catalogar os seus vinhos. Então, principalmente se ele tem uma adega tão conceituada como você está falando. Ele não vai colocar na mão de qualquer sommelier para fazer uma mudança aí. Eu presumo que ele gastou mais na mudança dos vinhos do que na mudança do restante. Mesmo tendo mandado tudo para Brasília. Mas... Eu sou apaixonado por vinho. Para mim, vinho é celebração. A gente está em dezembro, Natal, Ano Novo. A gente está em época de celebração. Então, bebam bastante vinho, com álcool, sem álcool. Quem não gosta de beber, bebe sem álcool. Mas o importante é reunir as pessoas, a gente conseguir trocar energia boa. Acho que o nosso podcast é isso. Sim. A gente senta aqui para levar informação para vocês, mas ao mesmo tempo trocar aqui conhecimento, vivência e essa celebração de vida mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, vinho é companhia, é o tempo.
que às vezes você está num grupo de amigos, você abre uma garrafa de vinho, parece que ela some ali, né? Aí você abre uma garrafa de vinho em casa, você bebe uma taça, você fala assim, gente, não é o mesmo vinho, né? Não. Então, vinho é o momento, são pessoas, são conexões. Então, outro dia até me falaram assim, mas hoje é muito mais fácil comprar um vinho pela internet e você degustar em casa. Não tem o mesmo sabor. Você pode fazer isso? Claro. Mas se você tiver bons amigos, boa família para você compartilhar esse vinho, é o que vale. E quem quiser aproveitar a experiência, fica o convite, né, para conhecer o Empório da Si, ou em Moema, ou aqui no Shopping Morumbi para compartilhar esse momento com os amigos, aproveitar essa época de final de ano, né, e ter ser ajudado por uma boa escolha, né, e ouvir uma boa história, né? Eu acho que é né? isso. Sibeli, agradeço muito você ter dedicado seu tempo e vindo aqui falar conosco aqui, nos ensinado bastante. Eu conhecia muito pouquinho e agora já sei até combinar harmonizar. Já sabe harmonizar. Então, não vai fazer feio mais, né? não vou mais e agora já coçou até a vontade ali de já estudar e conhecer um pouquinho mais. Não, e tem uma coisa, né? Às vezes eu chego em restaurante japonês aqui em São Paulo e só tem vinho tinto. Então, só dando uma palhinha. A boca deve ficar uma delícia, cheia de alumínio. Então, fica a dica, né? E aquela gordura do peixe para combinar. Então, essa dica simples, que é a cor do vinho com a cor da carne, Sim. talvez a gente tenha que passar para o dono de todos os restaurantes japoneses. Porque existe um preconceito muito grande ainda em beber vinho branco ou rosé. O rosé é pior ainda. Mas, assim, um rosé com uma comida japonesa cai muito bem em um vinho branco, tá? Então, não esqueçam disso. Excelente dica. Dicas da Si. Exatamente. Isso. Dicas da Si. E se você quer conhecer esses rótulos incríveis que ela trouxe aqui para apresentar, e mais de 100 rótulos premiados por 2 anos consecutivos. Deixar um recado aqui, agora vai ser inevitável, né? Vai ter que deixar um recado para o Eric e para o José Carlos lá do Sushi Vila Sônia, né? Melhor ir lá no Empório, hein, cara? Empório da Si Oficial. Ponto oficial. Arroba Empório da Si ponto oficial. Tá aparecendo aqui também. É aqui? É aqui. É aqui? Depois do vinho, pode ser que você não saiba onde tá. Eu vou colocar ao contrário. Visite também, tem lá o Instagram, mas visite as unidades físicas, né? Então a gente tem a unidade de Moema, que fica na Rua dos Chanés, número 50. E a gente tem a unidade aqui do Morumbi, que fica dentro do Shopping Morumbi, Morumbi Town, loja 202A, segundo andar, piso. segundo piso. A gente já teve o prazer de ir, a gente fez degustação de vinho, foi sensacional. A gente teve uma aula com o produtor chileno que comemos lá. a tábua de frios. A gente comeu uma tábua de frios também, muito boa, sensacional, e que tinha uma fruta. Exatamente. Que tinha uma fruta. E não esqueça, né? Que ela contemplou os ouvintes e os espectadores do podcast com 10% de desconto. E só tem que falar: cadê o Samir? cadê o Samir? 10% de desconto. Curte, compartilha, Calma. aperta o sininho e ainda tem o final. Calma. Ó, se essa caneca é um presente, uma lembrança nossa. Obrigada. Pela participação, por dedicar seu tempo. A gente sempre gosta de fazer um brinde pelo nosso episódio. Que volte mais Saúde. vezes. Saúde. Ninguém sabe que aqui dentro tem vinho, né? Na verdade, tem que ser convidado a vir aqui experimentar. É isso aí. E a gente não divulga qual é o rótulo. Não pode. Não pode. Não pode. É a cega? Quer dizer, sério. não pode enquanto não tiver um patrocínio. Porque Sim. se você quiser patrocinar,
A gente pode falar qual é o rótulo. E hoje é eu que vou fazer a degustação com a Cibele. Ela vai provar uma ginginha da minha família agora, daqui a pouco, na próxima. É isso, que a gente tenha outros episódios para falar sobre o mundo dos vinhos. Que a gente deguste aqui alguns vinhos. Tchau. Valeu. Obrigada. Obrigado.